Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17 ao verso 21. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos agora embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Oremos. Pai querido, nós te louvamos nesta noite. Te bendizemos, ó Deus, por podermos participar desta noite de celebração, de alegria em nossos corações, porque o Senhor, ó Pai, reconciliou o mundo por meio de Cristo, a fim de que nós pudéssemos sermos feitos, ó Pai, justiça do Senhor. E por isso, Pai, nós te louvamos, que esta palavra, nesta noite, possa trazer vida, possa trazer ânimo, possa, ó Pai, nos trazer entendimento, para que nós possamos viver sempre uma nova vida em Cristo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, eu gostaria de falar hoje, irmãos, sobre a nova vida em Cristo. É um tema bastante interessante, irmãos, porque é a base para todos aqueles, irmãos, que futuramente irão se batizar, irão descer as águas batismais. E falar, irmãos, da nova vida em Cristo, a nova vida em Cristo, ela é um conceito fundamental dentro do cristianismo. E como conceito dessa nova vida, irmãos, ela representa a transformação espiritual e pessoal que ocorre quando uma pessoa decide seguir a Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida. Mas o que essa nova vida, então, irmãos, implica nessa decisão de seguir? Essa nova vida, irmãos, implica, portanto, em muitas coisas, porque com Jesus, irmãos, tudo se torna novo. Novos caminhos, novas forças, novas conquistas e principalmente nova vida. Vida abundante, como o próprio evangelista João descreve no capítulo 10, verso 10, uma vida satisfatória, irmãos, que só Jesus pode nos dar e que começa aqui e será plena, irmãos, será completa na eternidade. Então, irmãos, é exatamente isso que o apóstolo Paulo nos diz, que Cristo se fez pecado em nosso lugar, ou seja, ele tomou sobre si a culpa dos pecados de toda a humanidade. A culpa do pecado que era minha, a culpa do pecado que era sua, a culpa do pecado que era nossa. Conforme o profeta Isaías, irmãos, ele se faria e se fez maldição por nós. Ele assumiu a punição e a condenação que era nossa, para que em Deus, irmãos, por meio do seu sangue, o sangue de Jesus Cristo, conforme o apóstolo Paulo e o escritor aos Hebreus, capítulo 9, verso 22, diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E aí fôssemos, a partir desta ação, a morte de Cristo, irmãos, fôssemos perdoados, fôssemos purificados e reconciliados com Deus, e recebêssemos dele e nele, em Jesus, uma nova vida, a vida eterna. Que coisa maravilhosa, irmãos. Seguir a Cristo implica em render-se a Ele. Significa, irmãos, entregar a nossa vida totalmente a Ele de maneira tal que agora nós não viveremos mais sob as nossas vontades, mas sim sob as vontades daquele que nos chamou, irmãos, das trevas para a sua maravilhosa luz.
ficando agora ao seu dispor, como servos, como escravos. Como o próprio apóstolo Paulo, irmãos, rendeu a sua vida verdadeiramente, quando ele disse: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se eu continuar vivo, poderei trabalhar e produzir frutos para ele. Considerando a antiga vida, irmãos, que vivia como perda, como insignificante. Paulo, irmãos, entendeu o valor desta nova vida. Paulo entendeu, irmãos, que era necessário viver verdadeiramente para Cristo, abandonando tudo aquilo de outrora. Então esse é o primeiro passo, irmãos, de quem recebe a Cristo, de quem recebe essa nova vida, a sua rendição. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é, irmãos, uma imposição, irmãos, mas é algo voluntário. Parte de nós, irmãos, essa atitude de querer se render a Ele, de submeter-se a Ele. Porque render-se ou submeter-se a Jesus, irmãos, implica em aderir a esse novo estilo de vida. Implica, irmãos, em aderir uma nova maneira de ser e de agir. Nova vida em Cristo, irmãos, significa, portanto, novo nascimento. E só obteremos isso, irmãos, se estivermos dispostos a deixarmos a antiga maneira de viver, mortificando dia após dia, irmãos, o velho homem, nesse processo de transformação e regeneração. É um processo, irmãos, não é fácil, mas quando nós obtemos, irmãos, esta nova vida, as coisas velhas já passaram, elas ficam para trás, e agora se torna tudo novo. Então, irmãos, é a partir desse entendimento que nós compreendemos que a nova vida em Cristo, ela é uma experiência estritamente pessoal, nesse processo de transformação e regeneração, como também é a salvação pessoal e individual. E por que individual a salvação? Porque ninguém pode decidir por você. É você quem decide, irmãos, querer ser transformado. É você quem decide querer ser moldado por Deus. É você quem decide querer essa nova vida, viver essa nova realidade em Cristo. É você quem decide querer servi-lo ou não. E por ser individual, irmãos, é uma experiência única, é uma experiência singular e intransferível. Por que intransferível? Porque ninguém pode nascer, irmãos, no seu lugar, no lugar de outra pessoa. E ninguém entra no reino dos céus, irmãos, sem que primeiro nasça de novo. É necessário, irmãos, nascer de novo, sem que primeiro passe por esse processo. Então, nascer de novo, irmãos, não é apenas conhecer que Jesus veio à terra e cumpriu o seu propósito. Nascer de novo, irmãos, não é apenas reconhecer que a Bíblia é a revelação de Deus aos homens. Nascer de novo, irmãos, não é apenas entender que Cristo veio de fato salvar a humanidade. Não, irmãos. Muitos possuíam e hoje possuem o conhecimento destas coisas. E hoje, irmãos, elas estão disponíveis nos meios tecnológicos, pela internet, como nos livros físicos e nas literaturas cristãs. Tudo isso, irmãos, é importante saber. Esse conhecimento é importante para que nós entendamos o plano de salvação, irmãos. Todavia, irmãos, contudo e entretanto, é necessário, irmãos, nós passarmos pela experiência da regeneração, a fim de que nós sejamos recuperados, curados, irmãos, moralmente e espiritualmente. É necessário, irmãos, passarmos pelo processo do novo nascimento, que é, primeiro, reconhecer nosso estado e nossa natureza. O que a nossa natureza humana quer, irmãos, é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer, irmãos, é contra o que a nossa natureza humana quer. Porque a carne milita, a carne luta, a carne conflita com o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si,
para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Assim Paulo disse aos irmãos, os irmãos que estavam na Galácia, irmãos, dizendo que o espírito milita contra a carne. Então, irmãos, nós precisamos reconhecer o nosso estado, a nossa natureza, saber, irmãos, que o espírito quer, irmãos, a carne não quer, porque elas são opostas entre si. Segundo, reconhecermos, irmãos, nossa situação enquanto criaturas. Somos criaturas de Deus, irmãos, ou seja, todo homem já nasce em pecado. Então nós somos pecadores lutando contra o pecado. Nós somos pecadores, irmãos, criaturas de Deus, irmãos, porque a natureza, irmãos, caída, nos afasta de Deus, nos separa de Deus, irmãos. A natureza caída, irmãos, ela foi corrompida, herdada de nossos pais. Então há esperança, portanto, irmãos, para todos. Há uma chance para todo aquele que quisesse ser justificado por Cristo. Basta crer por meio da fé em Cristo Jesus. Então a solução para essa situação, irmãos, já nos foi apresentada. O tempo é agora. É chegada a hora de nos voltarmos para Deus e de nos tornarmos novamente e verdadeiramente seus filhos. Precisamos entender isso, irmãos. A nossa natureza e também sabermos, irmãos, quem somos diante de Deus. Se permanecemos realmente no pecado ou se estamos dispostos verdadeiramente a sermos purificados por Ele, porque Ele nos oferece, irmãos, uma solução, uma oportunidade para nos tornarmos novamente filhos de Deus. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus aos que creem no seu nome. Basta crer, irmãos, para nos tornarmos filhos de Deus. Basta crermos, irmãos, para recebermos essa nova vida que só Jesus pode nos dar. Simples assim, irmãos. É esperado apenas uma atitude e uma resposta nossa. O Senhor espera uma atitude de nós. O Senhor espera uma resposta nossa. E quando você entrega a sua vida a Jesus, irmãos, imediatamente o Espírito Santo vem habitar em você, dando vida ao seu espírito que estava morto. Por isso que há alegria no céu, irmãos, quando um pecador se arrepende, porque ele entendeu verdadeiramente que ele estava morto e precisava ser vivificado. Precisava voltar a ter novamente vida em Deus, porque fora de Deus, irmãos, não há vida. E eu falei essa semana com o Nicolas numa conversa, e eu disse para ele uma situação que nós estávamos vivendo, e eu falei: meu filho, com Deus você tem tudo, fora de Deus você não tem nada. Por quê? Porque não há sentido sem Deus, irmãos. Por isso que fora de Deus não há vida. Fora de Deus, irmãos, não há vida. E Paulo confirmou isso quando diz: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Em Deus nós, irmãos, vivemos. Em Deus, irmãos, nós nos movemos. E em Deus nós existimos, porque Ele foi quem nos criou. E se Ele nos criou, irmãos, Ele tem todo o poder sobre nós. Amém? Que coisa gloriosa. Este é o maior dos milagres, irmãos. Voltar a ter vida. Voltarmos a viver. E quando você entrega a sua vida a Cristo, e o Espírito Santo vem habitar em você imediatamente, você não apenas volta a viver, mas é batizado no Espírito Santo também, tornando-se agora um novo cidadão do céu. É dessa forma que nós cremos, irmãos. É dessa forma que nós acreditamos. O que acontece a partir dessa nova vida e desse novo relacionamento com Deus será consequência dessa busca do dia a dia, dessa busca e do propósito da missão que Deus tem para cada um de nós, para cada pessoa, irmãos, para cada cristão. Então, apesar de termos nascido na carne em pecado, hoje somos desafiados a nascermos do Espírito, ou seja, nascermos de novo.
É interessante, irmãos, como o evangelista João, ele menciona essa experiência que tiveram com Jesus, e um deles foi um chamado mestre de Israel, chamado Nicodemos, um dos grandes mestres de Israel, conhecedor da lei mosaica, que teve que passar por esse processo, o processo do novo nascimento. Ele conhecia a lei, ele tinha conhecimento da lei mosaica, porém, isso não foi o suficiente para que ele tivesse a experiência de ter um novo nascimento. Então, esse é, portanto, irmãos, o entendimento que nós temos, em que o homem foi gerado no Éden, mas degenerado, foi expulso, manchado e corrompido pelo pecado. Todavia, em Cristo, irmãos, temos a oportunidade de sermos regenerados, de termos uma nova vida, de sermos reconciliados em Deus pelo novo nascimento. É uma experiência única, irmãos. É uma experiência singular. É uma experiência que só você mesmo pode descrever, irmãos. E ninguém pode descrever por você, porque Deus, Ele age, fala de maneiras diversas com cada um. Esse é um dos convites, irmãos, que o Evangelho de Cristo nos faz, se nós quisermos assumir esse compromisso. Se quisermos tornarmos-nos filhos de Deus, perdoados dos nossos pecados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Paulo diz aos Colossenses, porque ele nos resgatou das trevas para o reino do seu Filho amado, comprando a nossa liberdade com seu sangue e nos perdoando de todos os pecados. Só Jesus pode perdoar os nossos pecados. E isso só foi possível porque ele derramou o seu próprio sangue. Então, somente Jesus nos oferece essa nova vida. E essa nova vida, irmãos, leva-nos também a um tripé consoante a este novo status diante dele, que é sermos testemunhas, sermos responsáveis pela decisão que tomamos e sermos compromissados com Deus, com a sua verdade e com a igreja. Então, nesse tripé, irmãos, ao recebermos essa nova vida e reconhecemos que Cristo veio para salvar a humanidade, somos desafiados agora a sermos suas testemunhas. Olha o que diz Atos capítulo 1, verso 8. Diz o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, como em Samaria e até os confins da terra. Então, irmãos, ao recebermos essa nova vida, nós somos desafiados a sermos testemunhas do Senhor. Somos desafiados, irmãos, a sermos luz e sal dessa terra. Disse Jesus: vós sois a luz do mundo e sal dessa terra. Qual é a função, irmãos, da luz? A função da luz é iluminar o caminho e no caminho. Não sei se os irmãos já tiveram alguma experiência do tipo, em que quando você vai viajar, à noite, nós sempre nos referenciamos em algum lugar, né, iluminado, numa cidade próxima, e aí a gente sabe que ali estamos próximos a uma cidade. Por quê? Porque aquela luz está referenciando um lugar. Da mesma forma, irmãos, é a palavra de Deus. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É um referencial. Então, irmãos, quem adere a essa nova vida se torna luz, se torna uma testemunha. Quem adere a essa nova vida, irmãos, se torna sal. O sal tem a função de quê, irmãos? De salgar. Tem a função de temperar. Tem a função de conservar, né, os alimentos. Então, irmãos, que nós sejamos capazes, irmãos, de dar sabor à vida uns aos outros. Como é ruim, né, irmãos, sermos um sal que não presta para nada, que ao invés de trazer tempero, faz prejudicar, não é? Então, muitas das vezes, nós nos comportamos assim também. Mas a função do sal, irmãos, quando Jesus disse que nós somos o sal desse mundo, é justamente para dar sabor à vida dos outros, temperando com amor,
aonde passarmos com o evangelho de Cristo. Porque esse é o evangelho, irmãos, que traz esperança. Esse é o evangelho, irmãos, que traz cura para as nossas vidas. Se agirmos assim, irmãos, e procedermos desta maneira, o mundo irá, irmãos, reconhecer, conforme as próprias palavras de Jesus, que somos verdadeiramente seus discípulos. Como é bom, irmãos, nós sermos reconhecidos como verdadeiros cristãos. Infelizmente, irmãos, temos visto muitos escândalos em nosso meio. Isso é triste, irmãos, porque isso demonstra que estes que não têm um compromisso verdadeiro com o Senhor causam, irmãos, uma certa repugnância, daqueles que são cristãos sérios, que são cristãos que realmente amam a Jesus e que querem ver as pessoas também, irmãos, bem na vida, na caminhada, na jornada. Então, irmãos, se nós agirmos da maneira como Jesus nos ensina, nós seremos verdadeiramente considerados como os discípulos de Jesus. É isso que essa nova vida faz conosco, irmãos. Ela nos dá condições e motivação para agirmos como ele agia. Nos dá condições e motivações, irmãos, para vivermos como ele viveu. Nos dá condições para que nós vivamos, irmãos, de fato, uma vida que agrade a Deus. Até porque, irmãos, tudo que Jesus fazia e fez, ele o fez por meio do seu Espírito, por meio do Espírito Santo. Então, essa nova vida, irmãos, nos dá condições e nos motiva para sermos com ele, através do testemunho e sermos seus representantes, e sermos seus embaixadores, sermos seus, irmãos, discípulos que dão verdadeiramente testemunho de si. Luz desse mundo e sal desta terra, nesse sistema caído, manchado e corrompido pelo pecado. Então, irmãos, o Senhor nos chama a isso, a sermos suas testemunhas. A segunda, irmãos, ele nos desafia a sermos responsáveis pela decisão que tomamos. Vamos ler 1 Tessalonicenses 5, versos 5 e 8. Olha o que diz Tessalonicenses 5 e 8. Diz assim a palavra do Senhor. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite, muito menos das trevas. Nós, no entanto, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Então, irmãos, nós somos desafiados não somente a sermos testemunhas do Senhor, mas sermos responsáveis, irmãos, e termos o dever de nos parecermos com Ele, de sermos seus discípulos. Isso implica também, irmãos, dentro desse tripé, nessa consciência de sermos responsáveis, a partir de agora, com os atos que iremos demonstrar diante de Deus e diante dos homens. Somos chamados a sermos luz. Então, irmãos, somos agora uma nova criatura, somos agora filhos da luz. Os filhos da luz, portanto, seguem a luz do mundo, que é Cristo Jesus. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus nos diz isso, que quem adere a esta nova vida se torna luz. Nós temos agora, irmãos, um novo status, e como tal devemos nos comportar diferentemente dos filhos das trevas ou diferentemente dos filhos da desobediência, como a própria palavra nos ensina. Então, irmãos, seremos responsáveis por tudo que fizermos a partir dessa nova vida, sejam em palavras ou em ações. Nossas palavras, portanto, elas precisam ser sábias. Nossas palavras, elas precisam ser prudentes, principalmente, irmãos, diligentes, cuidadosas.
para que não pequemos contra Deus ou julguemos o próximo injustamente. Então, nossas ações, irmãos, elas devem falar por si só. Assim como as ações de Jesus falavam por ele. Então, tanto o apóstolo Paulo como o apóstolo Pedro, eles mencionam o comportamento e o exemplo que Jesus deixou. Deus fez daquele que não tinha pecado, daquele quem? Jesus, que não tinha pecado, a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. Jesus deu exemplo, irmãos. Jesus tinha palavras sábias. Jesus era prudente com as suas ações. Então, tudo que Jesus falava ou fazia demonstrava quem realmente ele era e o propósito pela qual ele havia de vir. Então, eis a pergunta para a nossa reflexão, irmãos. Será que o que fazemos demonstra quem realmente temos sido diante de Deus e diante dos homens? O que nós temos feito, irmãos, demonstra quem realmente nós somos, ao ponto das pessoas dizerem: aquele ali é um discípulo de Jesus, aquele ali é um servo de Deus verdadeiramente. Então, as nossas ações e palavras, irmãos, devem refletir a posição que nos encontramos diante da decisão que tomamos. Qual é a decisão que você tomou? A decisão de seguir a Cristo? Então você tem que imitar a Cristo. Você tem que ter a capacidade, como o apóstolo Paulo nos ensina, irmãos. E ele mesmo fez o convite a todos aqueles que querem servir a Cristo. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Precisamos imitar a Jesus, irmãos. Então, as nossas ações e palavras, elas devem refletir essa posição, essa responsabilidade que tomamos diante de Deus, de servi-lo com amor, com gratidão e com fidelidade. Então, essa é a responsabilidade que temos de representar bem o nosso Redentor. Assim como também, irmãos, não somente na caminhada, mas em casa, no trabalho, na vida acadêmica e na sociedade. Nós precisamos imitar a Jesus. E por último, irmãos, o outro fator importante e último desse tripé, entre o testemunho que precisamos dar e a responsabilidade de o representarmos, é honrar o compromisso ou aliança que fizemos com Cristo. Jesus nos chama a um compromisso. Jesus nos chama ao compromisso, irmãos. Então, esse compromisso exige de nós fidelidade. Exige de nós, irmãos, lealdade. Assim como foi a proposta para o jovem rico. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: vai, vende tudo quanto tens, reparte aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e toma a sua cruz e siga. Qual era a proposta de Cristo para aquele jovem rico, irmãos? Era para que ele fosse leal. Jesus esperava daquele jovem rico lealdade. Jesus esperava daquele jovem rico, irmãos, uma atitude. Então essa é a lealdade que ele espera de cada um de nós, que estejamos dispostos a deixar tudo, irmãos, para segui-lo e receber essa nova vida. Então, renunciar às coisas dessa vida que nos satisfazem para recebermos uma vida totalmente diferente da que o mundo nos oferece, dói. Sabemos, irmãos, que renunciar àquilo que nós gostamos dói. Porque as coisas desse mundo, aparentemente, irmãos, são prazerosas. As coisas desse mundo realmente, irmãos, trazem algum tipo de satisfação. Mas a satisfação maior que você terá, irmãos, você só encontrará em Cristo Jesus. Você não encontrará em outro canto, a não ser em Cristo Jesus. Então não basta apenas conhecermos as letras, a lei, como aquele jovem rico conhecia. Ele precisava vivenciá-la no dia a dia, irmãos, a ponto de gerar nele vida verdadeiramente e frutos para a glória de Deus. Então essa nova vida, irmãos, ela leva-nos a isso, a termos, irmãos, de fato, uma experiência com Deus e gerar frutos através dessa nova vida.
Então ele, infelizmente, não foi leal aos seus princípios e ensinamentos advindos das Escrituras, porque não foi capaz de renunciar o que o tornava escravo. O que o tornava escravo aquele jovem rico? As riquezas. O seu coração estava voltado para as riquezas. As riquezas e as coisas supérfluas deste mundo, irmãos, tornam-nos escravos e podem nos afastar da bênção do Senhor. Eu não estou dizendo que você não possa ter uma vida financeira boa, que você não possa alcançar bens. Não é isso, irmãos. Mas se você coloca a sua vida, a sua esperança nessas coisas, você perderá a sua vida. Como o próprio Jesus disse, o que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma ou a sua vida? Então, irmãos, precisamos tomar cuidado para não nos iludirmos com as coisas deste mundo. As coisas deste mundo, irmãos, estão tirando muitas pessoas do foco em Deus. Então, o conhecimento que o jovem tinha, irmãos, que o jovem possuía, não foi o suficiente para nortear a sua vida. Do que adianta, irmãos, termos um certo tipo de conhecimento, mas esse conhecimento não nortear a nossa vida para o caminho correto. Foi o que aconteceu com esse jovem rico. Do que ele poderia fazer e do que ele não poderia fazer. Do que era bom para ele ou do que era ruim. Do que ele podia, irmãos, então, vivenciar. Então, o compromisso com a sua palavra, o compromisso com a verdade de Deus, com os princípios do Senhor, elas têm que gerar, irmãos, vida para poder assim agradar a Deus. Então, se nós, irmãos, nos compromissarmos a isso, irmãos, nós verdadeiramente seremos prósperos diante do Senhor. Como diz o salmista, ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer, prosperará. Quando você conhece a palavra de Deus verdadeiramente, e quando você aplica ela à sua vida, irmãos, você verdadeiramente será próspero, porque esta palavra, irmãos, será luz, esta palavra irá nortear a sua vida para a glória de Deus, amém? Essa nova vida, irmãos, exige de nós compromisso com Deus e com a sua verdade. Mas também ela exige de nós compromisso com a igreja. E quando falamos de igreja, irmãos, nós falamos desse envolvimento, que temos a oportunidade de vivenciarmos experiências juntos, de glorificarmos a Deus juntos, de aprendermos seus ensinamentos juntos, irmãos, com outros irmãos de diferentes personalidades e também de diferentes pensamentos. A forma como eu penso não é necessariamente a forma como você pensa, ou como você vai entender. Mas isso faz com que nós cresçamos, com que nós vivenciemos, irmãos, verdadeiramente aquilo que Deus tem para nós. Amém? Então é na comunhão dos santos, a comunhão da igreja, irmãos, uns com os outros, que nós aprendemos e fortalecemos a fé uns dos outros. É aqui, irmãos, onde nós trazemos ânimo para o nosso irmão. Se ele estiver abatido, angustiado, nós oraremos, nós então clamaremos a Deus, e Deus então nos encherá da sua graça e do seu poder para que nós possamos continuarmos firmes, perseverantes. Então, nosso compromisso, portanto, irmãos, vai além da nossa fidelidade com Deus. Ela se estende desde os seus princípios à comunhão com o nosso semelhante, a comunhão com a igreja, enquanto instituição denominacional e também enquanto corpo de Cristo. Amém? Então, em Jesus, irmãos, tudo se encaixa e se torna novo. Nova vida, novos relacionamentos, a nossa missão, o propósito, o crescimento, a maturidade, o conhecimento e principalmente a prática. A vida de Cristo, esta nova vida, irmãos, ela não se embasa ou se estrutura apenas nessa ortodoxia, irmãos. O que significa ortodoxia? Esse sistema religioso, esse sistema tradicional, conservador que nós seguimos, as regras.
Mas, mais ainda, irmãos, a ortopraxia, ou seja, na maneira correta de praticar o que de fato é o cristianismo para nós. O cristianismo para nós, irmãos, não é apenas teoria, conhecimento apenas, mas ela se estrutura, se embasa na prática, irmãos, porque é a prática, a ação é que demonstra quem realmente nós somos. Jesus era prático, Jesus, irmãos, fazia as coisas e o que ele fazia demonstrava quem ele era. E o que de fato é o evangelho de Cristo para a humanidade, irmãos. Então, eu encerro, irmãos, citando as palavras do apóstolo Tiago, que aprendeu corretamente acerca da ortopraxia. Ele diz assim: aquele que sabe fazer o bem, o que é correto a se fazer, conforme Jesus ensinou, e não faz, comete pecado. Eu sei que preciso fazer o que é correto, mas se eu não faço, o que acontece? Eu estou pecando. Então eu estou apenas preso a um sistema religioso. Mas para que eu saia desse sistema religioso, eu tenho que praticar corretamente aquilo que Jesus nos ensinou. Então esta é também, irmãos, uma das implicações e o caminho que esta nova vida nos oferece, conforme nos ensinou o apóstolo Paulo. O que essa nova vida é para nós, seguidores de Cristo: justiça, paz e alegria no Espírito. Pois aquele que serve a Cristo dessa forma é agradável a Deus e é aprovado pelos homens. É reconhecido verdadeiramente como um dos seus discípulos. Portanto, irmãos, nos esforcemos em buscar tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua entre os irmãos. É isso, irmãos, que a nova vida nos oferece. A nova vida em Cristo, irmãos, ela vai gerar em nós contentamento. Ela vai gerar em nós, irmãos, o desfrute. Ela vai gerar em nós, irmãos, vida abundante. Vida, irmãos, que dá testemunho. Vida, irmãos, que traz luz, que norteia não somente as nossas vidas, mas pode também, através das nossas vidas, nortear a vida dos outros que estão perdidos e que precisam de Cristo. Então nós temos um compromisso, irmãos. Somos desafiados a sermos testemunhas. Somos desafiados, irmãos, a assumirmos verdadeiramente, irmãos, um relacionamento com Deus a partir dessa nova vida. E sermos também, irmãos, compromissados com a sua verdade e com a sua igreja. Amém?